recebedores dessa semente, a coloquemos no lugar mais desejável possível dentro de nossos corações, a semente que será lançada nesse momento, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, graça e paz, povo lindo. Como é que passaram esses dias? Foi um dia bem, uma semana bem, né? Tava com saudade já, né? Porque foi uma semana realmente sem atividade, né? Teve a questão do carnaval e tudo mais, e a gente descansou também, né? E aí depois a gente veio fazer esse faxinão. Mas vamos lá o que interessa. Nós vamos falar hoje sobre mudança. E nós temos um modelo perfeito de mudança, que é Jesus por meio do Espírito Santo. Então você já diz assim, para o seu colega que está do lado, você vai dizer assim: eu não sou responsável por sua mudança. Diga ao seu colega. Mas eu posso contribuir para ela. Glória a Deus, é isso aí. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas. Aleluia. Você que está em casa também, está sendo transmitido? Glória a Deus. Você que está em casa também, vamos embora navegar no rio do Espírito Santo. Gálatas 2:20. A gente conhece demais esse versículo. Você que achar, fica de pé e glorifica o nome do Senhor. Gálatas 2:20. Você levanta e diz assim: Senhor, obrigada por tua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz em Gálatas 2:20: eu já estou crucificado com Cristo. Isso é Paulo dizendo, tá? Eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida, diga vida, que agora vivo na carne, vivo-a na fé, diga na fé, do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Pai querido, nós te amamos, Senhor Deus, e agradecemos por essa palavra, Senhor. Renova-nos, Senhor Deus, com essa palavra, com esse modelo maravilhoso, perfeito de mudança. Ajuda-nos, Senhor Deus, a construir o caminho no qual a tua vontade seja revelada, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus. E aí, esses dias eu estava... Foram muitas coisas, né? Geralmente, quando a gente sai assim para a praia, que a gente viaja, Deus, ele fala muito assim. A gente tira um tempo para a gente descansar, mas a gente não deixa a conexão com o Espírito Santo. A gente descansa, mas o Espírito Santo, ele permanece vivo. Glória a Deus. E aí nós vamos falar, eu estava assistindo o filme, eu comentei até ontem com o pessoal na reunião. Eu digo assim, Deus me deu uma palavra assistindo o filme, né? E aí no filme, a fala era até a vilã do filme, o mocinho dizia assim: é minha obrigação, é minha missão mudar as pessoas. Aí a vilã disse assim: mas você não é, essa responsabilidade não é sua. Aí eu, opa, palavra de administração. É assim que a gente faz. E aí, o agente transformador, o agente que é responsável por nossa mudança, a gente está falando... Eu falo isso não só no sentido espiritual, mas no sentido da nossa vida, de condução da nossa vida. O único que pode mudar, primeiro, sou eu. Não é isso? E segundo, o Espírito Santo de Deus. Então, se eu tenho uma consciência, que a gente vai ver isso, se eu tenho uma consciência dos meus erros, eu vou caminhar exatamente com esse pensamento de mudança. Então, a gente vai ver com essa confissão, com essa confissão de Paulo, porque Paulo aí ele faz uma declaração. Ele diz que eu não vivo mais em mim, eu já fui crucificado com Cristo, não vivo mais em mim, mas eu vivo no Senhor, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus. Então a gente vai entender que nós não temos a responsabilidade de mudar ninguém. O nosso trabalho enquanto cristão é sempre preparar o caminho. E preparar o caminho é contribuir para o avanço do reino de Deus. Deus, ele diz lá em Mateus 28, ele diz que
nós devemos ir. Ele dá uma voz de envio. Ele diz, vão, eu vos enviarei para pregar, para batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O envio de Jesus, em nenhum momento ele se dirige à mudança de ninguém. Até porque Jesus, ele tem um plano de mudança, aleluia. Ele é o nosso próprio plano de mudança. E aí, a gente vai ver que quando a gente prega com a nossa vida, porque não há melhor mensagem e maior mensagem do que a gente pregar a vida de Cristo em nós. E o que é isso, pastor? É ser testemunho da mudança que é possível. Nós estamos falando de algo que não é viável. Nós não estamos falando de algo que não é possível, pelo contrário. Nós estamos falando daquele que tornou possível para nós todas as coisas, inclusive a nossa mudança. Então, o que você era, a cruz de Cristo, pelo sangue dele derramado, apagou. Você não precisa dizer, mas eu não. Você era. Aquele cenário de erros, ele foi apagado pelo sangue de Jesus, a não ser que você queira novamente esse peso para a sua caminhada. Mas nós não estamos aqui para falar sobre isso. Nós estamos aqui para que você coloque sobre a sua vida a responsabilidade da sua mudança. Papai, mamãe, marido e esposa não tem nada a ver com a sua mudança. É responsabilidade sua e primeiramente sua, porque você dá legalidade, vamos dizer assim, ao Espírito Santo para que ele faça. Porque a missão do Espírito Santo é produzir a vida de Cristo em nós. Essa é a missão do Espírito Santo. Eu falei aqui no início que Jesus, ele veio. E Jesus, ele veio focado na missão. Jesus, ele não veio pensando num plano de aposentadoria. Jesus, ele não veio pensando nisso. Jesus, ele veio porque ele tinha uma missão. E a missão de Jesus, em todo o tempo, envolvia agradar o Pai. Mesmo que isso doesse como doeu. Mesmo que isso fizesse-o sofrer como fez. Mas sabe o que foi o resultado disso? A direita, a destra do Pai. A direita, a destra do Pai. Havia uma promessa diante dessa missão. Como nós temos essa promessa, aleluia. Enquanto nós somos os preparadores do caminho e responsáveis por nossas vidas, deixando o Espírito Santo nos envolver nessa missão do céu, o céu se aproxima de nós. Cada vez mais nós ficamos mais próximos desse lugar. Então é isso que quando nós falamos de mudança, às vezes eu me lembro que quando eu me converti, antes, eu me lembro que eu fiz uma oração. Eu disse, meu Deus, eu não quero deixar de usar brinco, meu Deus, eu não quero. Eu não sei se a pastora lembra disso, que eu fiz uma oração. E aí eu ainda disse assim, Senhor, me confirma, vê só, me confirma se é isso mesmo que eu devo fazer. Como é que eu vou pedir confirmação de algo mais? Deus, ele é tão sensível a essas questões. Porque é o prazer de Deus. Ele fez porque eu pedi? Não, é o prazer dele. É o prazer dele me envolver na vida dele. Aleluia. Ele vai falar, está mexendo, eu estou vendo aqui, está mexendo. É prazer dele. Então, assim, a gente precisa se envolver na vida, na missão do Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo, ele fluir e agir da maneira que ele quer. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, lá em Romanos 12, 2, ela é boa, perfeita e agradável. Aqueles que experimentam são beneficiados dessa promessa, aleluia. Então, quando você pensar na mudança, pensa nesse lugar que espera por mim e por você. Aleluia, glória a Deus. Então, quando a gente fala de mudança, a gente não só traz a questão da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai iniciar esse processo. Porque eu só vou saber o que eu preciso mudar quando eu leio a palavra. Mas a Bíblia diz, vamos ver lá, não vou dizer pela minha, vamos ver lá Tiago 1, vamos abrir lá Tiago
Tiago 1. Tiago 1. Tiago 1. Tiago 1. Cadê Tiago, meu Deus? Deixa eu procurar aqui, Tiago. Achei. Tiago 1, a partir do versículo 22. Amém? Tiago 1, 22. E diz assim, ó. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem à lei perfeita da liberdade, aleluia, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no nosso feito. Sabe o que aqui Deus está dizendo aí? Tu está ouvindo a palavra, tu lê a palavra, mas se tu não praticar a palavra, de nada vai adiantar. E como é que a gente pratica, pastora? Ações de arrependimento. Porque a gente não sai desse lugar de arrependimento. A nossa vida, ela permanece sendo quebrantada por ações de arrependimento. As ações de arrependimento, elas vão me levar aos lugares mais próximos da vontade de Deus. Porque, como eu disse, a vontade de Deus... E Isaías 43, como eu já disse também, diz que nós somos feitos para a glória de Deus. A glória de Deus, ela é o combustível para a nossa vida. E ele também diz que também somos feitos para os seus propósitos. Então, a mudança que foi entregue por Cristo Jesus, o arrependimento, esse lugar de arrependimento, é o lugar que nós temos a oportunidade de sermos mais parecidos com Deus. Mais assemelhados em bondade, em olhar o outro com outros olhos. Porque o Espírito Santo, ele nos entrega essa lente. Uma lente em que o amor, ele vai perpassar. Ele é que vai ser, ele é que vai operar, é o amor que vai operar naquele lugar. O mesmo amor que Cristo teve por nós. O mesmo amor que Deus teve por nós a entregar o seu único filho. Glória a Deus. Então, quando a gente fala de ações de arrependimento, a gente fala de algo que ninguém pode fazer por ninguém. Só você pode fazer por você mesmo. A gente fala de um lugar que é você e o Espírito Santo de Deus. Que as pessoas podem contribuir, porque nós estamos aqui para isso. Pessoas vão contribuir, mas não podem fazer o que Deus, ele pede para somente você fazer. Só você precisa construir isso. A gente precisa entender que salvação é individual. E o caminho que nos leva a esse lugar de descanso, esse lugar que foi preparado para nós, também é tarefa minha, é responsabilidade minha. Eu não posso entregar isso ao outro. O outro, ele vai me ajudar. João Batista ajudou e preparou o caminho para o Messias. E aí eu pergunto, como temos preparado o caminho para outras pessoas com ações de arrependimento? Porque não adianta eu preparar, ser um preparador dentro das minhas intenções. Por que estou dizendo isso? Porque o Evangelho, ele tem sido um lugar em que as pessoas, elas se aproveitam para mudar pessoas, entre aspas. O Evangelho tem sido usado de fato. As pessoas têm se aproveitado do Evangelho para enclausurar, para aprisionar pessoas com suas intenções, que não são as intenções do céu. Mas o Evangelho de Jesus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi direcionado para cada um de nós. Ele tem, eu vou dizer até assim, ele tem a bula para cada um de nós. Ele tem a instrução para cada um de nós, porque nós somos diferentes. E as nossas áreas, por mais parecidas que são,
precisa de ações diferentes, porque a minha sensibilidade é diferente da de Simone, que é diferente. O meu ser é diferente. O meu sentir é diferente. Então, até a instrução do Espírito Santo para cada um de nós é diferente. O outro, ele vai te ajudar, mas ele não pode te mudar. Ele não tem esse poder. Pessoas não têm para mudar ninguém. Essa tarefa e missão é exclusiva do Espírito Santo, se você deixar. Glória a Deus. Então, relacionamento. O nosso relacionamento, ele vai servir exatamente não para mim colocar no lugar de dependência com o outro. Porque muitas vezes a gente quer mudar o outro para colocar ele dentro da nossa vida, para colocar ele dentro da nossa caixa. Para trazer ele para uma dependência da minha vida. Às vezes eu quero mudar o outro porque é uma ação egoísta. Se a gente for ver muitas vezes, a mudança sem o filtro do Espírito Santo, o meu fazer pelo outro sem o filtro do Espírito Santo, vai fazer com que a pessoa ela seja dependente de mim. E nós lemos em Tiago que quando a prática da palavra ela chega por meio do arrependimento, há uma liberdade atuando ali. Há a atuação de uma liberdade. Então, os relacionamentos não são fontes de dependência, mas de crescimento. Os relacionamentos, eles configuram, não é uma fonte de dependência. Eu não estou aqui, não. A gente, enquanto igreja, a gente tem uma interdependência. Ou seja, a unidade, ela é valorizada nesse espaço. E aí, eu vou te ajudar nesse sentido, no que eu posso. Eu vou ajudar fulano no que eu posso. Vou ajudar cicrano. Há uma conexão ali que não vai usurpar desse lugar, que não vai me colocar no lugar de dependência, mas vai gerar em mim um crescimento. E esse crescimento é mútuo. Quando a gente fala de discipulado aqui, o discipulado é essa marca. Aqui na comunidade evangélica Proclamai, o discipulado é essa marca. O discipulado não é uma ferramenta para tornar preso ou para fazer fulano se tornar preso a mim. Mas não para saber que eu posso contribuir com o chamado de Cecília, que eu posso contribuir com o chamado de Simone. E haverá um crescimento mútuo, porque a gente recebe isso, é uma troca. Então, isso eu falo em todos os relacionamentos, porque a gente tem mania de querer controlar, de trazer esse controle da vida do outro, porque você tem que fazer. Porque você que tem que ser assim. Porque tem que ser, não tem que ser se Deus não falou contigo. E se Deus já falou contigo, Deus está usando a pessoa de novo para te dizer, acorda. Mas a gente precisa estabelecer, permitir que o filtro do Espírito Santo, ele entre, ele acione, ele desperte esse lugar de mudança em nós. Não existe nova vida sem mudança. Não existe. A nova vida ela precisa passar pelo filtro do arrependimento. E o arrependimento não é um processo, é uma decisão. Arrependimento não é um processo, é uma decisão, e é uma decisão intencional. Por quê? Porque eu conheço aquele que me entregou a nova vida. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, a gente precisa deixar que o Espírito Santo, ele faça brotar em nós esses lugares inundados e transbordantes, retirando, eliminando esses lugares secos, em nome de Jesus. Áreas secas, temos áreas secas, mas para que o Espírito Santo ele libere essa água viva, aleluia, essa água que flui. Vamos abrir a palavra lá em João 14. Aleluia. A gente vai ver João 14, esse agente transformador. E a gente vai ver João 14, a gente vai ler o versículo 20, João 14, eu estou em João 16. João 14,
26. 26, vamos conhecer aí o Espírito Santo de Deus. 14, 26 e 27. Amém? João 14, 26 e 27 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Glória a Deus até aí. O Espírito Santo, a missão dele é trazer mais uma vez, produzir a vida de Cristo em mim e em você. O Espírito Santo, a gente vai ver depois aí em João 16. O Espírito Santo de Deus é que vai, vamos ler logo, João 16, vamos ver logo. João 16. João 16, no versículo 8. De versículo 8, depois a gente pula para o versículo 13. Amém? João 16. Aí, ó, ele diz, continuando falando sobre o Espírito Santo, tá? Ele continua falando sobre o Espírito Santo. E quando ele vier, ele está falando do Espírito Santo. Jesus ainda estava falando com os discípulos aí, antes da subida dele para o Pai. E ele estava dizendo, ó, e quando ele vier, convencerá, na minha versão tem assim, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém vai te convencer disso a não ser o Espírito Santo. Pula para o 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Lindo, meu Deus. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Nós estamos falando aí do poder de Deus que habita em mim e você. Que grande poder nós temos. Nós temos um grande poder de transformação dentro de nós. E às vezes a gente faz pior, porque a gente fica procurando a mudança do outro. Às vezes a gente ataca a mudança do outro. E quer trazer como molde para a nossa vida. A tua mudança, já disse, a instrução do Espírito Santo é diferente. Ele tem uma instrução, uma lista de instrução, que foi lá catalogada pelo Pai. E ele disse, ó, Ellen vai ser isso aqui. Simone vai ser isso aqui. Adna vai ser isso aqui. Elis vai ser isso aqui. Não busca a mudança do outro, vai ser tropeço para a tua vida. Pode ser uma referência de caminhada, mas não vai ajustar a instrução que Deus deu para fulano, não se aplica a você. Deus tem instruções individuais para cada um de nós, e nós precisamos estar ligados nisso. Amém? E aí, quando Paulo declara, vamos voltar lá para Gálatas. Vamos voltar para Gálatas. 2, 20 e 21. Quando Paulo, deixa eu beber uma aguinha aqui que a garganta está seca. Olha que declaração ousada. Eu acho muito massa. Esse foi o primeiro versículo da pastora, né, pastora? Foi esse? O primeiro, né? Esse foi o seu primeiro versículo? Me lembro. Quando Paulo ele diz assim, ó. Paulo foi um cara forjado demais, viu? É forjadíssimo. Quando Paulo ele declara assim, Cristo vive em mim. Aí, nessa passagem, quando ele diz Cristo vive em mim, Paulo ele está fazendo um reconhecimento. Ele reconhece, tem propriedade do poder do Espírito Santo. Ele não está dizendo isso de não, porque não. Ele não está reproduzindo isso de ninguém, não. Ele entendeu e compreendeu e tomou propriedade do poder de mudança por meio do Espírito Santo. O camarada fazer uma declaração dessa, o camarada estava cheio de Deus. O camarada caminhava até a morte. Como é que o cara
dentro da prisão, ele não foi impedido de mudar e nem ser agente de transformação para ninguém. O Espírito Santo de Deus não se trancou nas 4 paredes em que Paulo estava. Qual é o nosso impedimento de pregar, de ser vida para outras pessoas? Quais 4 paredes nós estamos enfiados, confinados, que nós não permitimos que a mudança que Cristo vive em mim? Quando Paulo estava encarcerado. Filipenses é a carta mais alegre que tem. E ele estava preso. Vai falar de alegria, depois vocês leem, bem pequenininho Filipenses. Filipenses, camarada, Paulo estava preso. E foi a carta mais alegre. O que é que impede de eu e você ser testemunha da produção da vida de Cristo aqui na terra? Para o teu vizinho, para o teu amigo no trabalho, para o teu parente. O que é que tem impedido? Talvez os moldes ainda não foram retirados, porque você não tem dado acesso ao Espírito Santo para retirar esses moldes. Então vamos pensar nisso, porque ele está chegando, aleluia. Ele está chegando. Todos os sinais estão aí. Ele está chegando. E hoje é dia de mudança. Agora é dia de mudança. Ainda dá tempo da gente fazer o caminho, a convergência, e ser lapidado, isso é levar lapada também. Mas é tempo da gente fazer isso hoje. Ainda há tempo, aleluia. As portas ainda estão abertas, mas elas vão de fechar. Então, nós temos aí Paulo experimentou dos cuidados de Deus. Paulo experimentou, reconheceu o poder de Deus por meio do Espírito Santo. E esse poder, hoje, ele está disponível para mim e para você. Precisamos reconhecer Deus por meio do Espírito Santo. E a gente precisa ser ousado nisso. Às vezes eu fico pensando, a gente gosta, nós somos uma igreja que ajudamos todos. Mas tem coisas que a gente percebe que é uma mudança particular da pessoa. A minha oração não vai produzir mudança se você não mudar. Não adianta, é você dizer, pastora, está do mesmo jeito, mas o que é que você tem feito? Pastora, está do mesmo jeito, mas o que é que você... Oração sem posicionamento não produz ação. Não adianta. É você dar murro, como minha mãe diz, é dar murro e enxugar gelo. Enxugar gelo, não vai adiantar. E aí você vai deixar de experimentar da liberdade maravilhosa porque você quer continuar com seus bichinhos de estimação. Não vai experimentar mudança. Porque Deus, ele não habita aonde o diabo habita. Se você não está dando lugar para Deus, lugar ocupado não existe. Lugar desocupado não existe. Se não é Deus que habita ali, existe o Deus e o diabo. Então a gente precisa dar lugar, dar voz ao Espírito Santo. A gente precisa deixar o Espírito Santo falar. Não estou conseguindo escutar, porque você está cheio de si. A gente não escuta porque a gente está cheio da gente. Deus, ele não é intruso. O Espírito Santo, ele não vai fazer, ele não vai, se você não disser sim, ele não faz. Eu me lembro, inclusive, que quando a gente estava no nosso processo, né, de separa, não separa, separa, não separa, eu me lembro que a gente estava indo, foi a primeira vez que a gente foi para a casa da pastora, lá na Macaxeira. E aí eu liguei para Ló. Aí eu disse assim, Ló é Silvia, minha Ló. Aí eu disse assim, Ló, a gente está aqui. Aí ela, vocês vieram? Eu disse, não era para vir, não? Aí eu disse, não, a gente está aqui. Ela veio, tudinho, a gente foi para a casa da pastora. Aí antes de a gente chegar lá, eu olhei para ele. Aí disse assim, você vai querer mudança? Porque eu quero. Se você não quiser, acaba aqui. Porque eu quero mudar, porque eu não vou mais ficar desse jeito. Foi mesmo assim. Hoje foi uma ida para a gente chegar até aqui hoje.
E foi lapada no meio do caminho, vou, não vou, mais eu, viu? Eu vou dizer mais eu. Ele foi amassando, levando umas lapadinhas, não foi, pastora? Né? Pastora, tu dá uma cutucada, tá, né? Em mim também nem se fala. Eu fui muito mais difícil. Fui muito mais difícil por causa da falta de perdão. Então, eu fui muito difícil de trabalhar, porque era como se, ele não vai mudar, a gente tem isso também, ó. Para que eu vou mudar se ele não muda? Porque o outro vai mudar, então para que eu vou mudar? A mudança é para você experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a gente for pensar, mas fulano está do mesmo jeito, o problema é de fulano, eu vou para o céu. Aleluia. Entende? Então, assim, é uma questão de posicionamento. É uma questão de você entender qual é o plano da vida. Porque quando a gente entra nesse lugar de mudança, até a nossa missão ela fica mais clara. A gente tem consciência da nossa missão. Porque enquanto tiver tudo embaçado, Deus não vai chegar nada. Porque não tem, a sujeira não deixa a água limpa descer. Sabe como é? Um filtro sujo que entope. Enquanto não há mudança, ali aquela sujeira impede que flua a água que é para fluir, que é a água limpa, que é a pureza. Então você não vai ter clareza, você não vai ter consciência do que é para você fazer. É você estar na igreja e dizer, para que eu vou domingo, mas para que eu vou para a igreja? Eu vou fazer o quê? De novo escutar a mesma coisa? Está entupido. O Espírito Santo, você não está dando vazão, você não está dando a oportunidade do Espírito Santo ele gerar a vida de Cristo, produzir a vida de Cristo em você e pronto. Então, se nós estamos aqui hoje, você que está aí assistindo, é porque você quer que a vida de Cristo seja gerada em você. Você não se contenta com o que você tem visto, ou o que você tem percebido. Você não quer ser igual. A sua referência é Jesus. É o modelo de mudança. É o nosso modelo de vida. Não dá para ficar do mesmo jeito. A pior notícia é que tudo vai piorar. Já está começando o esfriamento. As coisas já estão tronchas e o negócio vai piorar. E aí o Espírito Santo diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. É hora de mudar. E a hora é hoje, é agora. Aleluia. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo, ele é que vai produzir vida em nós. E aí, antes de Paulo dizer que Cristo vive em mim, teve algo antes disso. Ele diz assim, ó. Lá no início, no versículo 24. Já estou crucificado com Cristo. Isso quer dizer que antes desse reconhecimento da vida que Cristo vive em mim, ele passou por um processo de crucificação. E esse processo de crucificação, como eu tinha dito, é uma escolha intencional. É uma escolha em resposta à entrega de Jesus. Ele deu essa resposta. Ele se colocou nesse lugar de crucificação. Deixa eu dizer. Para ninguém, eu vou ser crucificado, pastora. Crucificação não tem a ver com sofrimento, tem a ver com compromisso. Quando todas as ações, vou voltar de novo, todas as ações que Jesus ele fez, foi em nome do Pai. E todo o tempo, mesmo no sofrimento, porque ele sofreu. O sofrimento que a gente nunca poderá sentir, Jesus ele já passou. E Jesus ele não está atrás. Às vezes a gente sofre por falta de posicionamento nosso. Às vezes o nosso sofrimento, muitas vezes é gerado por nossa falta de posicionamento. E às vezes a gente diz, meu Deus, eu estou passando por uma peleja. E Deus não tem nada a ver com isso. Discernimento do Espírito. Pedir ao Espírito Santo o entendimento para entender o tempo, compreender o tempo. Se esse tempo é um tempo de prova ou é um tempo de mais escolhas minhas.
Então a gente precisa entender o tempo de Deus. Eu estou passando por isso por quê? Eu posso relacionar isso com a com a prova? Não, Jesus, a prova ela vem para me colocar num lugar de missão, de propósito, lugar alto. Ou isso é resposta das minhas más escolhas. A gente precisa pensar nisso. Porque tudo, senão tudo a gente vai achar e aí vira religioso. Tudo vai achar que é, ai meu Deus, estou passando por uma prova, estou no deserto, ai meu Deus, eu estou numa peleja. Discirna o tempo. Peça ao Espírito Santo. O Espírito Santo é a resposta para todas as nossas inquietações. É o Espírito Santo. Às vezes a gente vai procurar no outro a resposta que Deus, Ele tem. A gente conta com pessoas, amém. Mas tem coisas, minha gente, que é a gente e Deus. Tem coisas que só Deus, e são coisas tão íntimas, tão pessoais, que você vai até para frente, você vai achar você vai ver uma confirmação. O outro pode confirmar. E é assim, por isso que o convencimento vem que a gente leu lá. Ele passa o convencimento do juízo, do pecado, do juízo, da verdade, do pecado. Só o Espírito Santo. Não tem como o homem fazer isso. Nós somos limitados a esse lugar. Só Deus. Amém? Glória a Deus. Então, esse processo, eu disse, não tem a ver com sofrimento, mas tem a ver com compromisso. E aí, é um plano, nós podemos pensar nisso num plano de mudança que reconhece a essência de Cristo. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo reconheceu a necessidade de ser levado ao plano inicial. O plano inicial é de uma vida que é a essência, o DNA de Cristo. Porque hoje o DNA de Cristo em nós é o Espírito Santo, amém? E nós recebemos aí com essa essência, nós temos ali a efetivação do plano de mudança. Por meio do Espírito Santo. É a essência do próprio Deus, do próprio Jesus em nós. E esse é o maior sucesso do processo de crucificação. É voltar ao plano original. É estabelecer relacionamento com o Pai, assim como o Filho estabeleceu. Deus, Ele quer que a gente se reconcilie por meio de uma mudança aqui, ó. E essa mudança aqui vai gerar posicionamento em mim. É essa mudança aqui na minha mente. É eu entender o que é que Deus Ele quer para mim. E se eu não leio, e se eu não tenho relacionamento, se eu não escuto Deus, porque Deus Ele fala, amém? Deus Ele também fala. Se Deus Ele fala, eu preciso escutar. Deus Ele faz por meio da sua palavra, mas Deus Ele fala conosco. O Espírito Santo é a revelação da voz de Deus. Deus Ele fala, é a voz de Deus. Então a gente precisa permitir, a gente precisa deixar que isso cresça cada vez mais, porque a voz do mundo tá, ó. A voz do mundo, ó. Ela está sendo essa barreira. Se eu e você deixar, porque não tem motivo. Se eu e você deixar, conecta tua mente com o céu. Em nome de Jesus. Amém? Então, Salmo 51. Vamos lá para o Salmo 51. De Davizinho. Salmos 51. Nós temos aí um exemplo de 3 eventos. Nós temos 3 eventos que cooperaram para a mudança de Davi. E deu certo até hoje, porque foi na minha vida e vai ser na tua. Aleluia. Glória. Salmo 51. Lá a partir do versículo 3. Esse salmo foi exatamente o salmo que apresenta a confissão de Davi diante do pecado que ele cometeu. Tá? Aí vamos ler lá a partir do versículo 3. É Davi falando, tá? Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o
o que a teus olhos é mau, para que sejas justificado. Quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Dentro dessa passagem, amém? Glória a Deus. Dentro dessa passagem, versículo 3 ao versículo 13, nós temos três eventos que cooperaram para a mudança de Davi. O primeiro foi o reconhecimento do pecado. Ele começa dizendo, nos 2 primeiros versículos que lemos, eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim. Nós temos aí o reconhecimento do pecado e a confissão também, porque o reconhecimento sem a confissão não dá. Ele reconheceu o pecado e confessou esse pecado. Então nós temos aí um álibi muito forte para a nossa mudança. Confissão e reconhecimento do pecado. A gente sempre diz aqui na igreja que pecado tem nome. Pecado tem nome. Roubar, matar, fofocar, falar mal do outro, difamar. Pecado tem nome. E a gente precisa dar nome. Ele foi falando. E ele depois vai dizer que, se vocês lerem todo o Salmo 51, ele vai dizendo o que ele fez. Então, reconhecimento do pecado não é só dizer, eu pequei, Senhor. Não, diz a Deus o que é que tu fizesse. Confessa o teu pecado. E ainda a Bíblia diz em Tiago 5,16, que quando a gente confessa para o outro o pecado, nós temos ali cura. Amém? Mas a gente tem também, dentro da nossa dinâmica dentro da igreja, que é melhor confessar tentação para não chegar ao pecado. Confessa a tentação. Não confessa pecado. Pecado, não deixa chegar no pecado. Se chegou, confessa. Se arrepende, muda de rota e toma vergonha na cara, crente. Olha aí, eu peguei do pastor isso. Toma vergonha na cara, crente. Mas é isso, minha gente. Precisa, a gente às vezes... Não, porque, Senhor, não, porque eu... Não, pequei, me arrependi e quero voltar para o trilho de Deus. É isso. Se a gente for olhar lá para trás, a gente não anda para frente. Então a gente precisa caminhar ao encontro com um grande rei, aleluia. Porque esse é o nosso desejo, amém? Segundo, é o arrependimento. No versículo 13 ele diz assim, ó. O arrependimento, ele vai gerar em mim uma nova ação. Amém? E aí ele vai dizer assim, ó. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti te converterão. Então ele está gerando uma nova caminhada aí. Então o arrependimento, ele vai me colocar numa perspectiva do céu, numa perspectiva de Deus. Não tem a ver com o outro, mas tem a ver com aquilo que eu quero viver em Deus. Com aquilo que foi apresentado diante do sacrifício de Jesus. Amém? Glória a Deus. E por fim, a dependência de Deus. 10 ao 12, ele diz assim, ó. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. 10, não, peraí. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim
Um espírito reto. Olha a dependência. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me como um espírito voluntário. Sobretudo, a gente não pode viver uma vida de arrependimento sem depender da direção de Deus. A gente vai andar no escuro assim, ó. Para onde é que eu vou? Não, por isso que eu disse. A gente precisa ouvir Deus por meio da sua palavra, lendo a palavra, praticando aquilo que Ele revelou. Bota em prática na tua vida, bota em prática. Mas viver na dependência de Deus para os próximos passos de mudança. Então é isso que Deus Ele quer de nós hoje. Uma genuína mudança acontece quando caminhamos corajosamente em direção à cruz. O lugar é único, é a cruz. É o nosso lugar de mudança. Com uma mente renovada e o espírito livre, buscando uma profunda transformação de identidade. Essa é a nova pessoa que a vida de Cristo produz em nós. Então, o processo de mudança resume-se em negar a si mesmo. Negar a si mesmo. E não é você deixar de ser você, não. Mas é você encontrar em Cristo quem verdadeiramente você é. Amém? Glória a Deus. Prontos para a mudança? Prontos para fazer a vontade do Senhor? Prontos para sermos maravilhados a cada porta que nós abrirmos de mudança? Então vamos embora que a gente está junto nessa. Vamos adorar. Vamos adorar o Senhor. E você já pede diante dessa palavra hoje, desse molde, desse modelo de mudança. Você já pede ao Espírito Santo: Senhor, o que eu preciso mudar? Não se ache no direito de dizer que eu não tenho nada para mudar. Pelo amor de Deus. Temos sempre o que mudar, todos os dias. Nós nascemos para a mudança. Todos os dias nós nascemos para o arrependimento. Amém? Vamos adorar.